Olá, pessoal, boa tarde. Tudo bem com vocês? Quanto tempo aí sem o nosso cafezinho com energia? Vamos hoje fazer uma live maravilhosa com um tema quentíssimo que é para mulheres. Olha que legal, gente. O tema da live de hoje é como se tornar uma mulher plena. Olha que legal. Hoje eu já estou toda na plenitude, de cabelos armados, para poder mostrar para você. Vamos ter a Érica, uma grande parceira, uma grande amiga, consultora financeira, que também vai vir participar da nossa live e trazer um bate-papo, vamos trocar ideias. Quem quiser depois, a gente vai abrir para perguntas, vamos responder as perguntas. Vai ser um bate-papo muito interessante. Por quê? A gente quer falar da plenitude da mulher. Será que você vive essa plenitude, mulher? Será? Então, assim, gente, vamos bater aquele papo gostoso, vamos tirar dúvidas, vamos ver qual caminho, se a gente está no caminho, se a gente está se descobrindo, se a gente está se permitindo, se a gente está nesse caminho de autoconhecimento. Que a verdade é essa, a palavra é uma só. Autoconhecimento, para se conseguir chegar a qualquer lugar. Porque o conhecimento liberta. Eu sempre falo isso com meus clientes, né? O conhecimento liberta muito. Então hoje nós vamos fazer aquela live maravilhosa. E eu quero conversar com vocês e agradecer sempre vocês aqui comigo, tiveram a paciência de esperar, porque não é toda quinta-feira que dá para sair essa live do cafezinho, a correria do dia a dia, mas como eu sempre falei para vocês, eu vou estar sempre trazendo um conteúdo, vou estar sempre convidando gente bacana para poder trazer temas interessantes para vocês, trazer autoconhecimento, trazer coisas que realmente do nosso dia a dia. Porque não adianta a gente falar, fazer post, fazer carrossel, fazer stories e as pessoas não se identificarem, né? Principalmente o meu maior público, que é a mulher. Então, a mulher, ela hoje tem muitas dores, muitas descobertas para se fazer, tá bom? Então, hoje nós vamos falar o que nós podemos fazer para nos ser plena interiormente e exteriormente. Quer dizer, trocando em miúdos, por dentro e por fora. Tá bom, pessoal? Então a gente vai descobrir, a gente vai tentar aqui seguir um caminho, uma linha de raciocínio, onde você aí que está me escutando, que vai assistir depois, não importa, possa se identificar e saber: será que eu realmente me encontro plena? Eu estou me permitindo ficar plena na minha vida? Ser uma mulher plena? Então, é o que eu vejo. E vamos tomar nosso cafezinho. Fizeram o cafezinho de vocês? Vamos fazer. A Érica já chegou. Vou chamar a Érica aqui. Vou chamar ela. Nosso bate-papo. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Érica Medeiros. Seja muito bem-vinda. Boa tarde. Que a gente está acostumado a fazer live da boa noite, a gente tem que se policiar, é boa tarde ainda. Tudo bom, minha querida? Tudo bom, graças a Deus. Estou aqui também com meu cafezinho. Ah, isso aí, porque o povo pensa que é lorota minha e não é não. Eu tomo café mesmo, sou apaixonada por café. E eu escolhi esse horário dos 5h17 porque é aquela hora que realmente a gente fica com aquela fraquezazinha, aquela molezinha, que o dia já vai acabando, né? E quem gosta de café pede uma energia a mais. Mas, Érica, eu queria que você, como consultora financeira, coach e mulher, principalmente, que nós somos, como se tornar uma mulher plena?
Esse tema Nossa. é profundo, hein? Isso é muito profundo. Já falei aí para nossas queridas amigas que nós vamos fazer um bate-papo, trocar uma ideia, fazer uma roda de conversa, para a gente trilhar esse caminho aqui, nesses 50 minutos, 55 minutos aí, de descoberta, de autoconhecimento, e ver se elas se identificam, se elas são plenas de verdade ou estão trilhando o Estão caminho, no estão se processo. descobrindo. Estão se descobrindo. Porque tudo é realmente um processo. Então, vamos começar a bater esse papo. O que você traz para a gente como experiência? Assim, a gente vai trocar experiência aqui devido aos meus clientes, os meus atendimentos, os seus atendimentos. É quase que conversa de consultório, de entrevista. Porque a gente vive Verdade. situações, né? A gente vive situações no dia a dia, onde o meu maior público é mulher, o seu acaba também sendo. Mas às vezes ser pleno não é só para a mulher, né? Ser plena é a pessoa ser plena, né? É a pessoa, Helena. A A gente pessoa, até o ser colocou ser humano, né? o ser humano, né? O ser Trazer essa humano. plenitude, porque não parece não, mas tem também muitos homens que passam por esses conflitos, né? Que antigamente tinha os chavões, né? A mulher de 40, o homem, o gatão da meia-idade, né? Que é a fase também do homem chegando nos 40, que começa justamente todas essas reflexões, todas essas questões. Então, assim, o ser pleno, a palavra plenitude, né? A palavra plena quer dizer ser inteiro, ser como um todo. E a gente chega numa fase da vida, quando a gente chega perto, passa dos 35, na verdade, a gente começa a se perguntar, a gente começa esse nosso questionamento interior de como a gente está, se isso é ser pleno, se eu estou nessa vibe ou não. Então, isso é muito, muito característico dessa fase da nossa vida. E Sim. aí a gente começa a se questionar. E aí tem algumas coisinhas que a gente vai buscando para identificar essa plenitude, né? Como a gente vai descobrir que, no meu caso, quando eu comecei essa minha jornada, eu estava por volta dos 34, 35 anos. Foi depois da crise, né, do meu casamento, que estava chegando ao fim. E eu fiquei muito perdida nessa época. E eu precisei muito correr atrás disso, correr atrás de saber como eu me identificava naquele momento. E aí foi muito legal a jornada foi dolorosa, não vou dizer para Dói. você que foi fácil. Crescer dói, né, Laura? A gente brinca Dor muito que dói. crescer dói. Ninguém. Por que a resistência que as pessoas têm tanto com terapia, com terapeuta? Porque a gente faz emergir tudo que está guardadinho ali no coração que a gente não quer olhar, né? A gente vai limpar a ferida que a gente acha Sim, que só porque ela fica esquecida, ela que não ela não dói. está Quando, na ali. verdade, a gente que dói muito, né? Ela só tá soterrada de coisa assim, tipo, pressionada, e aí é o centro da dor, né? Que a gente pressiona o centro da dor, diminui a pressão sanguínea nele e ele parece que para de doer, mas quando a gente libera, volta a doer do mesmo jeito. Eu E costumo assim é quando a dizer, gente. eu só costumo dizer para as minhas clientes que para de latejar. Mas a É, ferida não está cicatrizada, ela só para de latejar. é igual aquela história, a gente deixa de mexer para ficar quietinho, porque aí para de doer um pouquinho. Isso É aí. justamente isso. O autoconhecimento, ele vem tirar a gente dessa zona de conforto, né? Ele vem mexer com a gente nesse momento. E a plenitude, a gente se perceber pleno, é justamente isso, é a gente trazer o autoconhecimento, é trazer o auto-amor, né? É a gente passar a se amar mais. Uma coisa que me chocou muito, acho que a gente já chegou até a conversar sobre isso, uma das coisas que me chocou muito no meu processo foi eu descobrir que eu era codependente emocional. Eu tinha Sim. uma codependência emocional. E isso foi uma coisa que me chocou muito, porque eu sempre fui uma mulher independente, sempre fui uma mulher muito ativa, minha independência financeira, sempre trabalhei. Então, de repente, me perceber como uma codependente emocional, isso foi muito chocante, muito difícil para mim. Foi uma ferida doída de mexer demais. E aí a gente mexeu, e aí hoje eu brinco que eu falo que depois que eu resolvi minha codependência, eu tô outra pessoa.
Então, assim, isso faz uma coisa muito legal. E aí também, uma das coisas que nos traz para essa questão da plenitude é a empatia, né, Laura? Sim. É a gente conseguir ter a capacidade de se colocar no lugar do outro. Porque tem muita gente que fala assim, eu sou uma pessoa muito empática, mas vê alguém passando uma necessidade, uma mãe com um filho no braço vendendo uma bala no sinal, não compra. Porque não tem a capacidade de pensar o que a dor que aquela mãe está passando, de estar com o filho ali vendendo uma caixa de jujuba para ter o que comprar, para ter como comprar o leite para o filho e para não ouvir o filho chorar de fome no final do dia. E aí as pessoas fecham a janela do carro, passam batido, viram a cara para o outro lado, mas gostam de falar assim, eu sou uma pessoa muito empática, eu tenho muito essa capacidade de me colocar no lugar dos outros. E quando, na verdade, não tem. E Na prática, né? Empatia, na prática, né? Na prática não funciona. Quando a gente fala em empatia, não é ser empática só com o nosso amigo, só com o nosso conhecido, só com o nosso familiar. É sermos empáticos e termos a capacidade de nos colocar no lugar de outro, seja quem for o outro. Quem for. Ser capaz de se colocar no lugar do próximo, independente de quem seja o próximo. Sim. Né? E isso é uma das características da plenitude do ser. E aí é a plenitude do ser. Outra coisa que a gente tem que prestar atenção é no autoconhecimento. Nossa. É saber os nossos limites, né? Eu acho que eu já ando com uma plaquinha assim na minha testa, autoconhecimento, porque eu falo o tempo todo nisso, eu falo nas minhas lives do cafezinho, eu faço nas lives dos produtos raízes vivas da natureza, eu falo o tempo todo. Na conversa, no ponto do ônibus, no Uber, eu falo o tempo todo sobre isso, porque para mim foi libertador. Eu gosto de falar da minha experiência, né? Porque a gente contando a nossa experiência passa mais credibilidade, porque as pessoas veem que você não nasceu pronta. Você buscou isso. Ninguém nasce pronto. E mostra também que a gente viveu o processo. A gente viveu. A gente não entende o processo só da teoria. A gente viveu não só e vive. Estudou a teoria do processo, a gente viveu. Eu costumo dizer na educação financeira, quando eu atendo algum cliente com a educação financeira, que na educação financeira, a gente trata muito isso. Eu costumo dizer que o dinheiro não é o quanto você ganha e o quanto você gasta, mas é a sua relação com ele. Sim. Porque dinheiro é uma questão emocional, assim como qualquer decisão na vida da gente. A gente, às vezes, acha que está tomando uma decisão que pesou todos os prós e contras, mas, na verdade, a decisão é tomada pelo nosso emocional. É difícil, a gente pode até considerar e pontuar tudo, fazer um mapa mental, mas no final a decisão ela é emocional. Com o dinheiro não é diferente. Sim, porque o dinheiro é o dinheiro é uma energia, você vai ter que saber usar ela. Ela pode te fazer bem ou ela pode te fazer mal, como tudo. Exatamente, é a emoção. Dinheiro, ele é uma questão muito ligada. E às vezes as pessoas falam assim, eu não consigo me organizar. Mas o que eu costumo dizer para as pessoas também, com a relação à educação financeira, à organização financeira, é que dinheiro não é a causa de um problema. Você não está desorganizado porque não tem dinheiro. Você tem alguma desorganização que a sequela, a consequência disso é a desorganização financeira. Então, quando é uma dor, é um trauma, é uma crença, o dinheiro nunca é o problema, o dinheiro. Porque às vezes tem gente que ganha muito dinheiro e gasta muito dinheiro. Entendeu? Sim. Consegue até chegar num determinado momento em que tem uma boa reserva financeira, mas por conta de crenças, acaba gastando essa reserva toda, torrando, fazendo maus investimentos. Isso acontece muito porque é a programação do nosso cérebro, é a crença a qual nós fomos submetidos uma vida inteira. Então, é difícil a gente quebrar. Então, tem toda essa questão. Eu falo para o o autoconhecimento faz que você entenda essas crenças limitantes, entenda como você foi criado, entenda o que você está repetindo. Não é entenda mesmo? Qual é a bagagem emocional que você traz na vida.
Sim. Uma pergunta. Eu tenho 3 perguntas que eu faço durante o meu processo, que eu começo a sessão, geralmente eu pergunto assim, me fala, Laura, me fala da Laura pela Laura. Sim. E aí a pessoa para assim, acho que ela fica esperando eu fazer É, perguntas assim, como é que está a sua vida financeira, quanto você ganha, o que você gasta, qual é a sua despesa. Não, falou eu em pergunto consultoria, assim, falou em consultoria financeira, a pessoa liga só o link ao financeiro e acabou, né? aí eu pergunto assim, me fala, Laura, da Laura pela Laura. Como é a Laura? Pode me falar das qualidades e dos defeitos. Aí a pessoa murcha assim na cadeira e fala assim, Tchon, tchon, caramba, tchon, 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 tchon. Faz igual musiquinha de caramba, que desenho. pergunta difícil. A resposta que eu recebo é, nossa, que pergunta difícil. Como é que eu vou responder isso? Então, assim, é uma pergunta que mexe muito. E depois eu pergunto como era a relação dos seus pais com o dinheiro. Aí elas Hum, olham assim, elas viram o rostinho assim para cima e falam assim, caraca, não lembro. Aí tem algumas que conseguem dizer, ah, minha mãe era muito controladora, o meu pai nem tanto. sim. Minha mãe era descontrolada, o meu pai era poupador. Não, os dois eram descontrolados, meus pais eram tipo, deixa a vida me levar. Então, assim, é muito legal quando a gente traz essas perguntas para as pessoas resgatarem aonde foi. Aí, uma outra pergunta que eu costumo fazer: Sim. quando o dinheiro passou a ser uma dor para você? Quando lidar com o dinheiro passou a ser uma dor? E aí a pessoa já começa a tentar buscar quando foi que ela se perdeu ali. E aí vem Sim. o autoconhecimento. São perguntas que trazem a pessoa para pensar sobre ela. É porque as pessoas, a gente trabalha quase mesmo do mesmo jeito. Eu costumo usar uma linha do tempo com as pessoas e ver aonde ela realmente acha que se perdeu. Enxergar isso, né? As conquistas dela, o que realmente causou impacto na vida dela. A gente vai fazendo uma linha do tempo. Quando a pessoa começa a resgatar tudo isso lá de trás, seja na constelação, seja na mesa radiônica que eu faço, não importa, seja num bate-papo, quando ela vem resgatando tudo isso, muitas ficam em choque porque elas descobrem que elas cometem e repetem o mesmo padrão dos pais. É, exatamente isso. A maioria, ou elas cometem de um, ou cometem de outro, ou fica alternando entre um e outro. Ora faz o que um fazia, ora faz o que o outro fazia. E isso é muito comum, porque é a nossa bagagem emocional. Eu costumo dizer que, às vezes, até no casamento, a Sim. gente repete os padrões que foi dos nossos pais. É a nossa referência. Então, se a gente tivemos pais que viveram um casamento feliz, tranquilo, nós vamos trazer isso para o nosso casamento. Se a gente viveu um casamento que presenciou a maior parte do tempo, os pais brigando, turbulência, conflito, automaticamente a gente vai trazer essa relação conflituosa para o nosso relacionamento, que é o que a gente conhece. Então tem que se ter muito conhecimento, tem que saber assim, o que eu gosto, o que eu não gosto, até onde eu posso ir, até onde eu tolero determinadas coisas. E aí a gente descobre, nesse autoconhecimento, nesse olhar para dentro, a gente descobre se aquela relação ela é boa ou não, se a nossa questão com o dinheiro por que eu desconto nas compras ou no gastar dinheiro à toa, ao invés de estar poupando. Tudo isso influencia. O autoconhecimento é uma chave muito poderosa para o nosso sucesso. Sabe por quê, Érica? O autoconhecimento traz esse sucesso e essa revelação toda? Porque você simplesmente descobre e vira a chave de uma coisa chamada essência, sua verdadeira essência. Exatamente. Porque às vezes a gente Exatamente. vai vivendo, né? A gente cresce, vira adolescente, daqui a pouco já está na fase adulta, casando ou não, sendo mãe ou não, a gente é levada por um processo de crescimento na base da pancada mesmo. Você tem que crescer, né?
O que é seu vai vir até você de um jeito ou de outro. E você vai ali e tal. Mas você está vivendo ou você está sobrevivendo? Exatamente. Né? Então, quando você vai buscando o seu autoconhecimento e vai trazendo a sua essência cada vez mais, emergindo cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, aí você passa a não tolerar mais certas coisas. Você passa a ter mais amor próprio, você passa a ter mais empatia, você passa a ter mais gratidão. Verdade. Porque hoje está na moda, eu sou contra. Desculpe, meus amigos, mas eu sou. Tudo é gratidão, gratidão. A pessoa tem gratidão na vida? Aí a pessoa fala, bota no Facebook, bota no Instagram, Facebook, gratidão pelo meu dia. Mas que inferno de trânsito é esse, gente? Cadê a gratidão? Então, assim, tem muito modismo, né? Tem muito o sistema, a sociedade, faz a gente viver no automático, né? E quando a gente fala como se tornar uma mulher plena, eu gostaria que as mulheres, porque eu busco isso, eu, Laura, né? Eu busco sempre minha autoestima. As meninas estão elogiando aí meu cabelo. Boa tarde, meninas. Obrigada, hein? Também gostei, hein? Então, o que acontece? Eu busco minha autoestima, porque não é todo dia que a gente acorda com o cabelinho arrumado, não. Você acorda... É comercial de margarina. Para que ninguém acorda bonita, né? Então, a gente que tem que buscar... Eu acordo de madame linda. Eu acordo linda de madame. Então, o que acontece? A gente... Naquele dia, a gente não sabe como é que a gente vai acordar, mas a gente tem a capacidade de mudar isso, de virar a chave. Sim. Porque o meio influencia. E você, principalmente você, influencia o meio. Se você estiver numa casa com 2, 3, 4 pessoas, não importa, se você acorda de mau humor, irritado e batendo tudo, aquilo vai contagiar quem mora com você, quem convive com você, a tua energia. É verdade. Né? É verdade. Então, assim, como ser pleno? Ah, Laura, é fácil para você falar, você não tem problema. Quem disse, bonita? Que eu não tenho problema. Quem disse que não temos? Só que hoje, é o que eu falo para minhas clientes, hoje eu consigo identificar quando a raiva está emergindo, quando aquela coisa, aquela angústia, aquela tristezinha, aquela coisa. E eu sou humana, corre sangue aqui, né? Coca-Cola não. Então, tem dia que eu tô bem? Não, tem dia que eu tô mal. Tem dia que eu tô mal. Bate saudade da minha mãe, bate saudade do meu pai, né? Bate aquela saudadinha das pessoas que a gente perdeu, do tempo que a gente era mais jovem e tal, que a gente não tem mais 20 anos. Eu sou normal, eu sou normal, e como qualquer outra. Só que o autoconhecimento faz com que você muda essa chave, você tenha o poder em suas mãos de melhorar isso, de transformar isso. Você deixa de ser reativa, né? Você deixa de ser reativa para as coisas que o mundo está te trazendo. Porque o mundo sempre vai te trazer coisas terríveis da mesma forma que traz coisas boas. Mas aí, quando o autoconhecimento, ele te traz a capacidade de reação ou não a determinadas coisas. Eu costumava dizer, no meu processo, quando eu estava naquela crise toda, de perceber que eu vivia um relacionamento abusivo, de aceitar, porque foi um processo muito doloroso. O meu processo de aceitar a depressão foi muito doloroso. O meu processo de aceitar que eu vivia uma relação abusiva foi extremamente doloroso, porque eu tinha uma crença gigantesca, incrustada em mim, que eu era uma mulher forte, que eu era uma mulher independente, que eu era uma mulher estudada e uma mulher forte, independente, financeiramente independente, porque eu sempre, desde os 17 anos que eu trabalho, então desde os 17 eu tenho meu dinheiro, financeiramente independente, educacionalmente num nível superior, e eu vivi uma relação abusiva. E aí? Como é que você aceita, porque até então você escuta dizer que uma mulher que sofre um relacionamento abusivo é aquela mulher que não estudou, é aquela mulher que não tem uma profissão, é aquela mulher que não faz nada. Não é. E aceitar isso, me reconhecer nisso foi muito difícil.
Foi muito doloroso. Até entendeu? porque Então, assim, a maioria dos relacionamentos abusivos, Érica, vem camuflado, né? sim, Ele se exatamente. encontra camuflado, né? Então, para a Sim, mulher ter essa sensibilidade, essa coragem, esse empoderamento não tem mesmo, não, e enxergar isso essa e dizer não, percepção de chegar é muito difícil, é não é complicado. fácil. É muito difícil você aceitar, você admitir. E aí veio a vergonha depois que você se percebe nisso, vem a vergonha. Sim, Como é que sim, eu vou falar sobre isso para alguém, gente? Impossível. Vão dizer que é mentira. E assim, essa questão do abuso, ela é tão séria, porque é uma questão assim, olha, você tá com uma roupa horrível, mas eu tô falando porque eu te amo. sim. Por isso que eu falei Olha, da camuflagem, é sempre né? assim, sabe? Olha, você não tá bem hoje, mas eu tô falando porque eu te amo. É porque é pro teu bem. É sempre um jogar para baixo e levar para cima. É sempre É uma bater e assoprando. gangorra. É bater. Então, E assim, isso é muito difícil a gente se perceber, porque até então a gente se convence que está falando pro nosso bem. Sim. Eu quis trazer E esse aí a tema gente. hoje, muito. Eu quis trazer esse tema hoje porque, assim, eu tenho percebido como as mulheres estão doentes, sabe? A gente chegou a conversar sobre isso e amor a caneca, tá bom, vou fazer um sorteio depois, outra live para vocês. Essa aqui da Mila, ó. É a minha canequinha da Mila. Da Mila. A Mila tá aí, ó. Todo mundo de caneca feita por você, A amor. Mila, Como que as mulheres tendo têm. geração. Como as mulheres estão doentes internamente. E isso me preocupa muito, porque é um processo silencioso, né? Aonde a gente se veste daquele cinto maravilhoso da Mulher Maravilha com cordinha da verdade que a gente não usa, né? A gente só veste a roupa, a gente não amarra ninguém, não segura ninguém, que se usasse para isso tava bom, mas não. Então, assim, temos que vestir várias roupas, vários personagens, não no sentido de ser falsa, não, mas no sentido de desempenhar papéis diferentes, múltiplos papéis, né? Como mãe, esposa, empresária, né? Irmã, É, filha. Então, assim, a mulher tem vários papéis, desempenha vários personagens e quando ela cuida dela, só para perguntar, assim, eu costumo sobra um tempinho para ela cuidar saber, dela, saber. né? Eu costumo dizer, Laura, que as mulheres hoje em dia, nós somos de uma geração de que sofremos da síndrome da Mulher Maravilha. Sim, A sim. gente vive a síndrome da Mulher Maravilha. E quem conhece, quem é fã da Mulher Maravilha e conhece a história de vida da Mulher Maravilha, vai entender que primeiro ela foi criada por um lugar onde só tinha mulheres e não tinha conflitos. Segundo, quando ela vem para o mundo, vamos botar assim, o mundo real, o mundo que todo mundo vive com conflitos, ela se choca porque descobre a guerra. Depois ela se apaixona. E ela vive naquele hemisfério de heroísmo tão grande que ela abre mão dela, do amor da vida dela, para salvar um mundo que depois ela descobre que o grande vilão que ela achava que ia destruir, e iria salvar o mundo e iria ficar um mundo lindo, não é porque não é um vilão só, são Hum, vários, né? E aí ela descobre, ela se frustra porque ela não salvou o amor da vida dela, ela não olhou para ela achou que tinha salvado o mundo e quando na verdade ela não salvou, ela não se salvou. E a gente vive muito essa síndrome de Mulher Maravilha, ela não se permitiu, né? Ela não se ela não se permitiu. permitiu viver aquilo ali. E a gente vive muito isso. A gente cuida da casa, cuida dos filhos, do marido, Porque do emprego. a mulher é a curadora, né? A mulher é a curadora, é a supermãe, é a enfermeira, é a médica, é a professora, é a psicóloga. E quando ela é ela mesma, quando ela é plena, Exatamente.
Quando ela está vivendo a essência dela, quando ela realmente está fazendo o que ela gosta. A Isso é Mila muito até sério. colocou aqui que ela falando sobre quando a agressão, o abuso físico fica na pele, mas Sim. muitas vezes o abuso, o psicológico e o emocional não aparece. Ninguém vê. É E você ninguém com vê, você. ninguém Que é o pior. Sangra por dentro. E esse sangue vai correndo e vai virar um câncer, vai virar um aneurisma, vai virar uma artrose, vira uma uma depressão, artrite. vira tudo de ruim no corpo da Tudo de gente. ruim no corpo. Tudo de Eu ruim. lembro que Vai quando eu virar uma passei por esse depressão. meu processo, quando eu passei por esse meu processo, eu era tão essa síndrome da Mulher Maravilha, era tão forte em mim que, que eu não vivia uma depressão, daquela depressão que você se joga no sofá e fica ali. Quando eu cheguei na fase de me prostrar no sofá, é porque já estava muito Tava ruim, muito muito. mesmo. Já estava na fase Mas a final. minha depressão, o médico na época diagnosticou como uma depressão atípica. O que é uma depressão atípica? Você sente dores, crises de enxaqueca atrás de enxaqueca, dores no corpo. Eu achei que eu estava com reumatismo, eu achei que eu estava com hérnia de coluna, porque a minha coluna doía, me travava, eu ficava com as minhas pernas travadas. Eu ia parar no hospital parecendo que eu estava infartando. Eu tive síndrome do pânico, achava que eu estava me dando alguma coisa pior. Então, assim, enquanto eu silenciei e não dei atenção ao meu emocional, o meu corpo gritava. E gritava Sim. das piores dores possíveis. E eram dores que pareciam que ia me enlouquecer. E até eu descobrir tudo isso, foi um processo muito longo e muito doloroso descobrir e aceitar. Foi muito difícil, mas graças a Deus passou. Passou e você buscou, você correu atrás do seu prejuízo, você tentou e buscou esse autoconhecimento para você se conhecer e ver o que não estava bom para você, né? Exatamente. E assim, é um processo constante, porque Sim. eu brinco que eu falo que eu descobri tanta coisa em mim que eu fiquei até chocada, porque eu descobri a codependência emocional. Aí, o que fechou o meu diagnóstico foi a dissonância cognitiva, né? Que é aquela coisa a minha essência grita uma coisa, mas o meu externo estava fazendo outra. E aí, quando eu fechei o meu diagnóstico com a dissonância, eu falei assim, nossa senhora, que eu chamo, isso que eu precisava trazendo isso para mim, é o que eu chamo do consciente, que você sabe o que é razão, o que tem que ser certo, e o inconsciente, né? E dá no mesmo, só muda de nome. E aí eu falei assim, gente, era só eu aprender a dizer não algumas vezes, e aí mudou, assim, virou minha chave num nível, Laura, tão grande que eu sempre sofri muito de enxaqueca. Eu sempre tive um histórico de enxaqueca muito grande. De eu passar meses, às vezes um mês inteiro, os 30 dias do mês com enxaqueca. Hoje em dia, a coisa mais difícil que tem é eu estar tendo crises de enxaqueca. São crises muito pontuais, se eu como muito chocolate, ou se... Sabe, são coisinhas bem pontuais que um dia de dor de cabeça. Não, e hoje já é fisiológica, hoje já não é mais emocional. Entendeu? Sim, não é emocional. E antes era uma complicação, era descobrir. E olha, o neurologista falava, olha, você tem 16 causas possíveis para enxaqueca. Eu ficava numerando quais eram aquele momento em que eu estava vivendo para saber se eu já tinha vivido todas para ver se acabava. E quando, na verdade, o autoconhecimento me trouxe uma cura que nenhum remédio trouxe, nenhum tratamento trouxe. Não traz, sabe por quê? Eu falo para as meninas, para as mulheres, para os homens que me procuram, não importa, para adolescente, que eu atendo todas as faixas de idade, eu falo, não adianta curar o efeito. Tem que curar a causa. Não adianta tratar câncer. Porque as pessoas são imediatistas, as pessoas são imediatistas. Quando elas procuram ajuda, elas querem uma solução. Não, mas em quanto tempo eu fico boa? Em quanto tempo a senhora acha que eu falei? Pergunta de prova. Cri. Pergunta de prova. Não tô aí, eu não sou sua alma, não. Sua alma que vai me mostrar quanto tempo que você vai ficar boa. Então, é um processo. a gente é um processo.
Quando eu citei que as mulheres estão muito doentes, e isso me preocupa muito, por causa desses personagens todo que a gente tem, como eu falei, que vestir, que viver, porque faz parte da nossa rotina, faz parte da nossa essência e tá tudo bem. Só que só está tudo bem se você quer fazer realmente todos esses personagens. Agora, se você está sendo obrigada a desenvolver uma coisa que você realmente não quer, segura, bata nos peitos, porque você sabe que você vai uma ação e uma outra reação. Você vai ter que pagar o preço uma hora. Verdade. Então, será que você está querendo levar o peso do mundo nas costas, a família inteira, o marido, o pai, a mãe, os irmãos, não sei, a empresa nas costas, todo mundo nas costas, porque você quer ser a boazinha? Quer ser a heroína? Que arquétipo é esse que você está mexendo? Né? Está compensando. Está compensando. Aonde que você não se sentiu amada, que agora você precisa aparecer para todo mundo e dizer que, tô aqui. Não, gente. Não façam isso com vocês. Não façam. Estou falando de carteirinha, sentada na cadeira na janela. Ainda com o vento batendo no rosto. Essa jornada, né? E ainda com o vento batendo no rosto. Porque eu fui assim. Visão de quem viveu nessa jornada, de quem passou por esse tipo de situação e viu que não ganhou nada. Eu tive uma fibromialgia, que hoje não tenho mais, graças a Deus. Eu tinha furuncos no corpo inteiro que estourava, porque eu queria dar conta de tudo. Exatamente. E hoje eu uso o ditado: quem faz tudo não faz nada, porque não faz nada bem. Verdade. É cumprir um santo para descobrir outro, né? O tempo todo. O tempo todo. Eu li, no início desse ano, eu li um livro da Brené Brown, que é A Coragem de Ser Imperfeito. É um livro que eu recomendo para todo mundo. Tem que ter coragem para ser imperfeito. Que quer começar. E esse livro, ele é um livro muito interessante, que quando você começa a ler, você acha assim, ela vai falar sobre... Não, na verdade, ela fala de vulnerabilidades, de quais são as nossas vulnerabilidades. E que a nossa vulnerabilidade não é uma fraqueza. Claro que não. É a nossa essência. É justamente o contrário, que na nossa vulnerabilidade é que a gente vai encontrar a força que a gente precisa para vencer qualquer obstáculo na vida da gente. É o nosso valor. É o nosso valor. Entendeu? Então, assim, eu leio muito, né? Eu gosto muito de leitura. E esse foi o livro que eu li no início do ano, foi meu primeiro livro do ano, se eu não me engano. E, assim, foi um livro, assim, muito divisor. Teve outros também que eu faço leitura, que eu tô lendo, mas esse da Brené Brown foi, assim, uma coisa assim, fez assim. Porque até então, até naquele momento ali, eu ainda achava que eu não podia mostrar minha fraqueza. Eu ainda achava que eu não podia chorar. Me incomodava a minha desestabilidade emocional de chorar. E eu sou extremamente chorona. Porque a gente é criada nesse estigma que tem que ser forte o tempo todo. Exatamente. E aí, isso pra mim, eu falei assim, gente, peraí. Eu me incomodo com o fato de eu demonstrar de uma forma muito sensível a minha emoção, e eu sou extremamente sensível. E aí eu descobri também, Laura, uma coisa muito interessante, que as pessoas que se dizem frágeis, na maioria das vezes, são as que mais agridem. Sim. E as pessoas que se dizem fortes são as que mais conseguem ter a empatia de se colocar no lugar do outro e travar na hora, de repente, procurar uma forma diferente de chamar a atenção de alguém, procurar um jeito um pouco mais carinhoso de, olha, não faz isso, que isso não vai ser bom para você. E eu descobri isso de uma forma muito, muito interessante. Porque até então eu achava que eu devia ser forte, forte, forte. E não, eu descobri que eu falei assim, quer saber de uma coisa? Agora se eu tiver que chorar, eu choro mesmo, eu não tô nem aí. Eu me emociono mesmo. Eu me emociono vendo filme, choro horrores. Choro de soluçar como a mocinha do filme chora. E não tenho mais vergonha nenhuma disso. E até então, para você ver como isso era tão forte em mim, eu não ia assistir filme de drama no cinema, porque eu sabia que eu ia chorar e eu não ia sair com a cara inchada do cinema.
Ih, tô nem aí. É. Hoje em dia eu vou, saio com a cara inchada, com o nariz vermelho, e vou e vivo. Ah, vivi intensamente assistindo esse filme. E acabou. E é isso, é o autoconhecimento que traz esse tipo de coisa pra gente. A segurança que a gente precisa para se mostrar como a nossa essência realmente é. E o que a maioria das pessoas hoje em dia escondem, né? Demais essa questão da sua essência. Porque não querem demonstrar fraqueza, não querem demonstrar sensibilidade. E aonde que fraqueza, sensibilidade, ter emoção à flor da pele é defeito, gente? Cada um tem a sua maneira de se manifestar. Eu acho que a mulher, a pessoa, o ser humano, eles têm que parar com isso, sabe? De abafar suas emoções, abafar seus sentimentos, porque quer se mostrar perante a um sistema uma pessoa que está de acordo com aquele padrão. Que padrão? Não existe padrão para ser humano. Não existe padrão, né? Não existe receita. Não existe receita para a família viver em paz e feliz. Cada um tem a sua, cada um tem sua digital, cada um tem o seu jeito. Não existe receita para relacionamento. Não existe receita para casamento feliz. Não existe. Nós construímos o nosso espaço, a nossa vida. Não busque fora, é o que eu falo. As pessoas estão buscando o tempo todo fora soluções para coisas de dentro. De dentro de si, de dentro de casa, de dentro da empresa, de dentro da família. Verdade. Tudo dentro. É verdade. Mas não. Às vezes, eles querem buscar fora. Às vezes eu atendo pessoas com educação financeira que fala exatamente isso. Mas o fulano fez isso, mais o fulano fez aquilo. Aí eu penso, mas e você? A gente precisa de você nesse momento. Como é que é? E as pessoas têm uma enorme dificuldade de voltar. Eu já tive pessoas que abandonaram processos na educação financeira porque não conseguiram, não suportaram o processo de ter que olhar para dentro. Eu imagino. Então, assim, às vezes leva. Já tive pessoas que começaram o processo, ficaram 6 meses. Érica, não dá. E depois de 6 meses, falar assim, Érica, eu posso retomar o processo, que eu acho que agora eu tô pronta. Sim, ué. E retomar o processo. Antes tarde do que nunca. E realmente fazer o que é proposto para conseguir trazer. Mas tem gente que precisa desse tempo. Nem todo mundo funciona. Tá preparado. Eu tenho uma cliente que às vezes eu coloco algumas coisas para ela ri para mim e fala assim, não sei. Eu falei assim, então processa. Tem que dar um tempo. E aí a gente vai voltar naquele assunto, às vezes 2, 3 sessões à frente, que eu pergunto, e aí, como é que foi como é que tá aquela questão lá que a gente deixou pendente? Aí ela consegue destravar, consegue processar aquilo. Todo mundo tem um tempo diferente. Não adianta querer que todos tenham o mesmo tempo. Eu costumo fazer os meus atendimentos muito personalizado, porque eu vejo e entendo que cada cliente tem uma dor específica. Sim, e não por tem mais receita. que o problema seja desorganização financeira, o motivo pelo qual isso acontece não são os mesmos. Claro que não, igual a mim. Então, eu trato de depressão de vários clientes. Cada uma tem o seu ponto. Não tem como tratar. A doença é uma só. Não, mas o que gerou, o que trouxe essa depressão foi diferentes motivos, diferentes caminhos, diferentes vivências. Que cada um tem sua história. Exatamente. Né? E essas coisinhas assim, isso vai entrando no lugar, as caixinhas vão se arrumando quando a gente traz o conhecimento. Sim, né? Autoconhecimento e junto com ele a coragem. Porque se as mulheres, as pessoas, os seres humanos, enquanto não absorverem a coragem, tiverem a coragem realmente de se né, tirar a capa e se olhar no espelho e realmente se enxergar, eu tenho cliente que eu faço um exercício do espelho que elas não conseguem se encarar no espelho. Sim, já tive clientes que também não conseguiram. Não conseguem. É um exercício durante que parece besteira. Eu não conseguia.
É um exercício que parece besteira, mas o espelho, ele reflete nu e cru você. Você, só você. Né? Você pode estar maquiada, arrumada, perfumada, cabelo feito, mas você vai olhar e você vai olhar no teu olho e você vai se ver por dentro. Por isso que o espelho diz que reflete até a nossa alma. Por causa disso, porque ele reflete mesmo, ele reflete. Ele reluz, ele grita, ele joga no teu peito quem você é. Por isso que é tão difícil olhar no espelho. Que no filme do Tim Maia, quem já assistiu a biografia do filme do Tim Maia, tem uma determinada que Tim Maia foi um cara muito louco, ele viveu intensamente a vida. Criativo demais e tudo, mas viveu intensamente a vida. Então todas as fases da vida dele, ele viveu muito intensamente. Então ele viveu aquilo como uma verdade absoluta. E num determinado ponto que ele já estava mais maduro, já tinha tomado bastante pancada da vida, ele reconhece e ele fala assim, cara, o caminhão que me atropelou tinha minha placa. Sim. Tinha meu nome na placa. E aí eu costumo dizer que eu brinco muito, eu falo assim, gente, você fica procurando os monstros, a gente fica caçando os nossos monstros, mas o monstro que nós não conseguimos encarar, ele tem a nossa cara. Sim. O nosso pior monstro tem a nossa cara. Por isso que é difícil a gente olhar, fazer exercício do espelho. Tem clientes que não conseguem fazer esse exercício. Não conseguem fazer esse exercício para se olhar e não conseguem fazer esse exercício para conseguir identificar as próprias qualidades. Sim. Ô, Érica, a gente já tá aí, hoje passou tão rápido, já quase 6h10. Acaba 6h15, por aí. Vamos falar do nosso evento que nós vamos fazer junta. Chama o pessoal para a palestra, que vai acontecer no dia 22 de setembro, né? Chama o povo aí, Isso. Fala do que se trata. Que aí tem que ser rápido. Nós vamos estar falando... O tema da palestra vai ser Seja uma mulher plena, dominando as suas emoções e o seu dinheiro. É justamente um pouquinho do que a gente falou aqui nessa live. É através do autoconhecimento que você vai identificar as suas emoções e saber quais são essas emoções que não te permitem ter o controle sobre a sua vida financeira. Então, nossa live hoje foi um spoiler, né? Foi um pequeno spoiler de tudo que a gente vai estar tocando nessa palestra. Vai ser um evento vai ser bem vendido legal. O convite, não é isso? Os convites são limitados. O convite está a R$37, é um preço simbólico. As vagas são limitadas por conta que a gente ainda vive uma pandemia, então a gente precisa ter esse cuidado com o próximo, então vão ser limitados, os convites estão à venda, mas são limitados, o preço é simbólico, R$37. Quem quiser pode me chamar pelo direct do Instagram, erica.medeiros, _SM administra, pode chamar a Laura também pelo da Laura. Sim. A gente pode entrar em contato e vai ser um evento maravilhoso. Eu estou muito animada, porque eu gosto de falar com pessoas, gosto de pessoas, né? Por isso que eu trabalho nesse ramo. E eu acho que é levar um autoconhecimento para muitas mulheres que às vezes não têm esse entendimento, não têm acesso. O que eu acho bacana dessas palestras é esse acesso, facilitar esse acesso para elas, entendeu? Trazer o conhecimento. Isso é o meu propósito de vida, né, Laura? Eu, depois que descobri o meu propósito de vida, tudo flui com uma facilidade muito grande para mim. E o meu propósito é trazer cada vez mais mulheres, autoconhecimento para mulheres, seja em que classe forem, em que estado de vida estejam. Sim. É trazer isso. Não é só empoderar mulheres financeiramente falando. É empoderá-las também com autoconhecimento, com amor próprio, com autocuidado, com tudo isso que a gente precisa e está muito carente no mundo, né? Sim. Porque a gente está tanto tempo correndo atrás de uma profissão, de uma carreira, de ganhar mais, que às vezes a gente esquece um pouquinho da gente. A gente vive a síndrome da Mulher Maravilha mesmo sem querer viver. Sim. E o meu propósito de vida é exatamente isso, trazer autoconhecimento através de autocuidado, organização, para o maior número de mulheres que eu puder atingir.
Eu, como advogada sistêmica, não tenho nem o que falar, né? Eu vivo, vivo com isso, vivo disso, gosto disso, nasci para isso. Então, eu gosto de realmente o ser humano, trazer o ser humano esse autoconhecimento para fazer que o sistêmico é isso, é o todo. Fazer ele se conhecer no todo para ele viver uma vida plena, uma vida de bem-estar, de felicidade, de paz, porque vai ter altos e baixos sim, vai ter perdas e ganhos, mas você se mantém em pé, se envergar igual bambu, mas não quebrar. Seguir na luta, companheiro, e Exatamente. vamos lá, né? Então, a gente também faz parte do grupo das Mulheres Empoderadas em Nova Iguaçu. Quem quiser, curte lá o Instagram, depois eu vou colocar aí também. Tem muita campanha social, são de empreendedoras, que também é mulheres. Então, quem quiser, gostar, se identificar, dá um pulinho no Instagram, dá uma olhadinha. Muita coisa, mulheres maravilhosas que se empoderam, que se ajudam, que é o propósito do grupo. Érica, muito obrigada. Muito obrigada. Tá? E vou deixar no meu Instagram, depois a gente vai comunicando o pessoal cada vez mais, quando for chegando perto, toda semana a gente coloca aí uma contagem regressiva para essa nossa palestra aí e chamar o maior número de mulheres possíveis, tá bom? Quanto mais mulheres a gente puder empoderar, quanto mais mulheres a gente puder a gente vai plantar a sementinha para elas, outras virão, outras palestras virão e vai chamando a amiga, a mãe, a tia. Só a primeira. Só a primeira. Essa é só o projeto piloto, é só a primeira que a gente vai estar modelando e cada vez mais voltando para o universo da mulher, para o universo que a gente precisa ter. E o grupo das mulheres empoderadas está lá, as mulheres que são empresárias, que são empreendedoras, que quiserem estar conosco dentro do projeto, só procurar a Vivi Paiva, manda um direct pelo Instagram delas ou nosso, que a gente coloca em contato. Em contato com elas. O propósito do grupo, uma das coisas que mais me encantou com a proposta do Mulheres Empoderadas foi justamente isso, mulheres que ajudam mulheres. Sim. Então, que cada vez mais e mais a gente possa, com esse projeto, estar trazendo mais e mais mulheres para essa vida, para essa plenitude de estar com a sua vida realmente alinhada e equilibrada, né? Que a plenitude, ela nos traz isso, o equilíbrio na vida. Sim. Um beijo, muito obrigada. E eu quero deixar aqui minhas mensagens finais para as mulheres, para os homens, para os seres humanos. Não fiquem sozinhos, porque vocês não estão sozinhos. Tem profissionais como eu, como a Eric, como tantos outros que podem ajudar vocês nessa caminhada, nessa trilha de jornada de vida, a se encontrar, a ter esse autoconhecimento. Então, só se permitam e tenham coragem de se enxergar e de lutar pelo que vocês acreditam. Tá bom? Um beijo na alma aí de vocês. Boa noite, que agora já é boa noite. Até a próxima. Muito obrigada por estarem aqui com a gente. Tchau, tchau. Tá bom. Beijo. Beijos.